Queridos, boa noite. Paz seja com cada um de vós aqui, amém? Quem está feliz nessa oportunidade, diga glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar pela segunda vez nessa casa, servindo ao Senhor e esta igreja querida de pessoas amáveis. É um prazer e uma honra servi-los. Obrigado ao Wesley pelo convite gentil. Obrigado por ter decidido me honrar aqui dessa forma, dessa maneira. Deus continue te abençoando. Obrigado ao pastor Emerson. Obrigado à pastora Fernanda. Todos os demais pastores aqui, obreiros, que estão me recebendo muito bem. Deus possa continuar abençoando muito, muito mesmo a vida de vocês. Capítulo 4, versículo 38. Glória a Deus. Capítulo 4, versículo 38. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Está escrito assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu servo: põe a panela grande ao fogo, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Amém? Pode sentar-se, meu irmão, nesta noite, em um nome de Jesus. Essa água é minha? É minha? É minha? É de hoje mesmo? Que às vezes fica do culto de domingo, irmão, a gente não sabe. É melhor perguntar. Não. Queridos irmãos, eu li um versículo só para a gente otimizar o tempo, mas esse episódio que a Bíblia Sagrada narra, entre os versículos 38 e 41, é um episódio muito interessante dentro do ministério de Eliseu. Eliseu estava voltando a Gilgal, onde havia uma das bases ministeriais de Eliseu, e havia também ali estabelecida uma escola de profetas. Estas escolas de profetas, elas eram lugares onde o ministério era incentivado, um ministério profético era fomentado, e as escolas de profetas significavam bases, significavam núcleos de resistência em um tempo de profunda apostasia. Portanto, onde havia essas escolas de profetas, havia esperança da permanência, da continuidade do culto a Deus e do oferecimento de uma resistência em relação a toda força contrária ao culto ao Senhor, repito, em dias de algum nível de apostasia. Já tinha melhorado um pouquinho essas alturas, depois do ministério de Elias, da vitória contra os profetas de Baal, mas ainda eram dias difíceis. O reino do norte, na verdade, sempre foi um reino bem problemático e bem tendencioso à idolatria. Quando Eliseu volta a Gilgal, havia ali reunido uma escola de profetas, e a Bíblia vai falar que havia uma fome naquela terra. É bom que você entenda que esta fome que a Bíblia está se referindo no verso 38, é uma fome que Eliseu já havia avisado a sunamita, aquela mulher que recebeu ele em casa, construiu um quarto, né? Ele já havia avisado a sunamita a respeito desta fome, inclusive aconselhando para que ela tirasse uma temporada num território estrangeiro, porque uma fome terrível assolaria a terra. Esta fome que começa a ser descrita no capítulo 4, é uma fome que será melhor descrita capítulos à frente. Foram dias tão difíceis, dias de uma escassez tão profunda, que a Bíblia fala sobre umas coisas assim bem esquisitas, coisas do tipo de se vender esterco de pombo como comida, e de ter gente para comprar, e gente querendo vender, coisas do tipo canibalismo. Foi uma fome extrema, uma fome terrível que assolou Samaria naqueles dias. Essa fome está começando a se estabelecer, e quando Eliseu chega, ele encontra um grupo de pessoas que estavam sob a sua responsabilidade, sobre a sua tutela espiritual, e esse grupo de pessoas pendia de uma coisa. Aí você vai dizer, claro, de comida. Eu vou
dizer uma outra coisa, de direção. Acredito que aquilo que Eliseu foi levar no verso 38 para aqueles homens foi uma palavra de direção. Acredito que toda crise, ela tem sua solução, ou tem no início da sua solução, esta palavra, direção. Existem coisas que estão muito complicadas, parecem muito complexas, e que precisam só de uma direção. Uma direção é uma chave que pode desembolar nós terríveis. E uma direção é o tipo de coisa que sempre está na boca de um homem que tem o Espírito de Deus. O que Eliseu tinha? Visão de mercado? O que Eliseu tinha? Formação em MBA? O que Eliseu tinha, senão o Espírito de Deus na sua vida e a capacidade de, através do poder da palavra profética, dar uma direção, diga-se de passagem, uma direção absolutamente simples, mas que foi uma chave para o início de uma saída. Eu vejo um cuidado de Deus com a vida destes homens, quando Deus permite a chegada de um homem que tinha uma palavra de Deus. Esse homem que porta essa palavra, que porta essa direção, é um homem que precisa ser sempre um instrumento de Deus em momentos oportunos, em situações complexas, para pessoas desorientadas. Eu quero dizer aos valentes esta noite aqui, quero dizer a todos os presentes esta noite aqui, que nós ainda chegaremos em ambientes tão conturbados quanto estes que Eliseu chegou. Nós ainda nos depararemos com gente tão confusa quanto estas que estavam aqui. Nós ainda conheceremos e ainda nos encontraremos nas esquinas da vida com gente aparentemente desnorteada, gente que mal consegue casar uma frase, articular uma frase inteira, gente que está desnorteada por completo. E a riqueza que há em nós, o tesouro que está sendo produzido em nós, cada culto que você vem, cada vez que você abre a Bíblia na sua casa, ao passo que sua vida devocional vai se robustecendo, você vai criando um acervo profético dentro de você, e quando você abre a sua boca, uma direção de Deus se estabelece para alguém que estava desnorteado, e milagres poderosos começam a acontecer. Eu queria que você dissesse para umas 2 pessoas aí próximas a você: Deus tem direção para alguém através da sua vida. Você crê nisso esta noite? Na direção que Eliseu deu, eu vejo 2 excelências ministeriais. Não só 2 excelências ministeriais, mas 2 excelências éticas, 2 excelências do bom viver. A direção que Eliseu deu foi esta: ponham a panela grande no fogo e façam uma sopa de ervas. Veja só que coisa simples, óbvia, mas interessante. Ponham a panela grande no fogo. Quantas pessoas iriam comer nesse dia aqui? Mas 120 pessoas. Eliseu especifica para colocarem a panela grande. Tem algo aqui que, por mais que pareça tão óbvio, a gente não faz muitas vezes. Princípio de proporcionalidade. Se o jantar é grande e se há muita comida, qual a panela precisa ser posta no fogo? A panela grande. Ah, mas isso é muito fácil. Isso é muito fácil para quem vai cozinhar. Mas essa lógica a gente acaba não aplicando na vida como um todo. Nós, às vezes, nos dispomos a fazer algumas coisas grandes, nós temos alguns interesses grandiosos, projetos audaciosos, planos grandiosos, mas oferecemos a esses projetos muito pouco de nós. E nunca haverá resultado grandioso enquanto você oferecer pouco de si. É preciso que haja um encontro dessa proporcionalidade. Se o jantar é grande, se o propósito é grande e se o plano é grande, ofereça a grandeza que há dentro de você. Alguém está me ouvindo aí nessa noite? Porque senão, tudo isso vai ser conversa. Porque senão tudo isso vai ser um discurso vazio. Porque senão tudo isso vai só empolgar alguém que vai ouvir você falar sobre a grandeza do que você projeta, e alguém que não sabe o quão pouco você está se dedicando a isso, vai até pensar que você vai chegar. Mas Deus sabe que isso não vai dar muito longe. Porque a grandeza do que eu
me proponho a fazer, ela precisa se encontrar com a grandeza do que eu ofereço a isso. É uma panela grande para um jantar grande. É lição de cozinheiro essa noite, amém? É uma panela grande para um jantar grande. Alguém compreende isso? Põe uma panela grande ao fogo. Para fazer o quê? Uma sopa de ervas, porque se a fome já começou a assolar a terra, não vai ter carne para pôr nessa sopa. Mas ainda que na ausência de um ingrediente, olha isso, ainda que na ausência de um ingrediente, que todos nós aqui vamos concordar, que seria um ingrediente importante para uma boa sopa de legumes, para uma boa sopa, sim, colocar uma carne, seria bom ou não seria? Mas ainda que com a ausência desse ingrediente, Eliseu incentiva que seja feita a receita. Eu quero que você entenda que Deus me comunica através disso, que para tudo que nós vamos fazer na vida, não é só para as sopas não, para tudo que nós vamos fazer na vida, sempre existem duas receitas. A primeira receita é a ideal. A receita ideal é quando você quer fazer uma coisa, senta e pensa, do que eu preciso para fazer? Eu preciso desse investimento, desse apoio, eu preciso desse imóvel, eu preciso dessa liberação, eu preciso disso aqui, e você faz uma receita de itens ideais. Só que na vida tem um outro tipo de lista também, a lista possível. A lista possível é sempre menor do que a ideal. Mas a grandeza do fazer está no fazer com a lista possível. Não pense você que todas as pessoas que começaram a fazer alguma coisa grandiosa, elas começaram dispondo de todos os ingredientes de uma lista ideal, porque não foi assim. Converse com os grandes empreendedores, converse com os grandes ministros, converse com os grandes pastores. Ninguém dispunha de tudo o que gostaria, mas começou, e a chave está em começar. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu vim chacoalhar hoje a tua vida nessa noite de segunda-feira e dizer uma coisa para você, meu irmão: começa, ainda que a reunião de todos os itens que você julga indispensáveis não esteja disponível, comece com o que você tem, seja agressivo, seja intuitivo, tenha a capacidade de arranjar, tenha a grandeza da presença do Espírito de Deus dentro da vida de alguém. Não é que você tem uma prateleira cheia de ingredientes, é que com poucos ingredientes você tem a capacidade de fazer uma coisa grandiosa. Aleluia! É você convidado para jantar na casa de alguém. Aí você chega na casa de alguém, essa pessoa com uma cozinha maravilhosa, quase uma cozinha industrial, né? Aquelas panelas bonitas, aqueles negócios tal, um montão de coisa que você não sabe nem para quê. Aí daqui a pouco ele abre assim uma prateleira, todos os temperos, toda sorte de coisa, tudo quanto é negócio do mundo, vegetais frescos, aquele negócio, e ele manda você sentar, passa 2 horas, ele serve à mesa um jantar maravilhoso. Você fica impressionado, não fica? Eu também fico. Agora eu vou te dizer como é que você fica mais impressionado. Quando alguém te chama para jantar, você entra na cozinha, ele abre o armário e você diz: Senhor, o que pois sairá daí, Pai? Aí a pessoa diz assim: senta que daqui uns 15 minutos eu ponho a mesa. Você diz: 15? Daqui a 15 minutos, uma pessoa mexeu uns negócios, tacou uns negócios por cima, outros por baixo, jogou o que estava embaixo, passou para cima, o que estava em cima, passou para baixo, mexeu a panela e colocou a mesa. Quando você comeu, você diz assim: não, deve ter um túnel subterrâneo aqui, que algum chefe de cozinha passou e eu não vi, trouxe alguma coisa pronta e serviu isso aqui. É óbvio que quando a reunião dos ingredientes é menor e o resultado é excelente, o nosso espanto é maior, porque aí não dá para dar o crédito para os ingredientes, o crédito é do cozinheiro. Você está me entendendo essa noite? Começa! Oh, glória! Começa, porque eu sinto que o que Deus quer fazer é deixar a glória para Ele e um cadinho de honra para você. Porque os ingredientes a gente vai fazer com o que tem. Alguém pode me ouvir esta noite e glorificar o nome do Cordeiro? Essas são, portanto, as duas excelências simples que eu vejo nesta ordem de Eliseu. Agora, eu já vou antecipar uma coisa. E aqui a gente entra numa outra fase dessa reflexão. Porque essa sopa, ela vai sofrer um envenenamento. Sim, essa panela, enquanto estava sendo feita essa sopa, vai haver um envenenamento nessa sopa. E o que eu quero que você entenda, ali está reunido uma escola de profetas, sim, ali está reunido também uma família.
Ali está reunido um grupo que tem laços, que tem coisas em comum, um grupo que se congrega no mesmo propósito. E eu vejo esse grupo sob risco. E esse grupo está sob risco de morte por conta de uma comida envenenada. Mas como todo o veneno, ou melhor, como todo envenenamento, existe um caminho pelo qual o veneno passou. Não é assim. Não é um estalar de dedos que uma coisa sadia torna-se comprometida. Não é no estalar de dedos que uma coisa saudável torna-se problemática. Não é da noite para o dia que uma coisa que fazia bem passa a fazer mal. O processo de envenenamento tem o seu caminho, tem a sua rota. E entender essa rota e esse processo é resguardar não só a minha vida, como a minha casa e os meus ambientes de sofrerem esses processos. A palavra de Deus que eu vim trazer para você esta noite é: alguém profundamente interessado e investindo alto e pesado para envenenar seus ambientes, mas há poder no nome daquele que nos reuniu nessa noite de segunda-feira aqui. Veja o caminho. A Bíblia diz que Eliseu, logo após Eliseu deu esta palavra, está escrito assim, ó: Eliseu disse ao seu servo. Eliseu disse ao seu servo: faça a sopa. Quero que você perceba que uma ordem está sendo dada a uma pessoa. Amém? Verso seguinte: então, um deles saiu ao campo. Espera aí. Você nota que quem executou a ordem não foi a mesma pessoa que recebeu? Você nota? Onde está isso, pastor? Eliseu disse ao seu servo: vá você. No verso seguinte: então um deles quem? Um dos membros da escola. Então não foi o servo de Eliseu, porque o servo de Eliseu andava com ele não era membro dessa escola. Eu quero que você entenda que alguém recebeu uma ordem, quem executou-a foi outro. Portanto, há uma negligência aqui. E essa negligência em executar uma ordem recebida, e mais, não só não tê-la executado, como tê-la delegada a outra pessoa. Essa negligência começa a fazer o caminho do envenenamento. Eu quero que você redobre a sua atenção, seu cuidado, sua ligação com o céu, para você ouvir uma coisa que eu vim de Deus dizer para você. Não transfira responsabilidades que Deus conferiu a você. Porque quando Deus olha para você e diz: faça a sopa, cuide de sua casa, observe a educação dos seus filhos, Deus está falando isso para você, porque Ele sabe que você conhece os venenos do terreno e você não vai colocar qualquer coisa para sua casa comer. Só que quem acabou por executar a ordem foi uma outra pessoa. E esta outra pessoa era uma pessoa inconsequente. Essa outra pessoa era uma pessoa que não dominava a vegetação do terreno. Tanto que ela colhe ervas venenosas e as coloca na panela por ignorância, por displicência, por falta de vigilância. Só que antes de que eu fale sobre esse cara, eu quero dizer que tudo começou porque alguém recebeu uma ordem e não a executou. Tudo começou porque a confiança de Eliseu foi depositada numa pessoa, mas esta pessoa não absorveu esta ordem e não executou, transferiu-a para uma outra pessoa, e isso é perigoso. Portanto, eu sei que você tem ouvido isso dos seus líderes, eu não tenho dúvida alguma disso. Eu vim aqui só para refrescar a sua memória e para te dizer mais uma vez: muito cuidado. Pelo amor de Deus, muito cuidado com as pessoas às quais você está dando a responsabilidade de escolher os ingredientes que entram na sua casa. Cuidado, porque por mais que você tenha uma camaradagem com alguém, se este alguém: pastor, mas é meu amigo de 20 anos, ok, mas ele conhece o terreno, ele sabe dos venenos. Quais são os princípios éticos dele? Quais são os princípios morais dele? Quais são os princípios espirituais dele? Eu não sei. Então não dê para ele a autoridade de escolher os ingredientes da sopa. Não dê para ele. Não, mas esse cara anda comigo há 20 anos, ele é meu camarada, ele é meu brother, ele batizou meu filho, não sei o quê. Ok, eu não estou falando para você descartá-lo, você jogá-lo no inferno, para você mandá-lo embora. Eu só estou dizendo que é a saúde da sua casa, é a saúde da sua família, é a saúde dos seus filhos. Não adianta você trazer os seus filhos para a igreja, para eles serem submetidos a mensagem do céu, e as tias falam, e as canções falam, e a palavra fala, e você está plantando uma semente de palavra, uma semente de moralidade, uma semente de integridade,
faculdade. Aí você pega essa mesma criança e deixa ela na casa de alguém 3, 4, 5 dias. Alguém pervertido moralmente, alguém desviado, alguém que não tem ideia do que é a palavra, alguém que não preza pelos conceitos bíblicos. Esta pessoa vai desfazer aquilo que você está fazendo. Esse homem que saiu do meio do grupo era um aluno da escola de profetas, um aluno tolo, um aluno nécio, mas era um aluno da escola de profetas. E eu fico impressionado com uma coisa, sabe qual? Ele se deparou com uma abundância de ervas assim à sua frente, de verduras à sua frente. E daí, pastor? E daí que era um tempo de fome? Se é um tempo de fome, como é que tem abundância de verdura? Você acha que ninguém teve a ideia de fazer uma sopa de verdura? Só eles tiveram? Então preste atenção, porque era para ele, ao ter visto aquela quantidade grande de recursos disponíveis, ter logo questionado se eram saudáveis ou não. Mas por que ele não questiona? Porque a gente tem um problema com a facilidade nos entorpece. Nós temos um problema grave, nós temos um problema terrível com a abundância. A gente não pode ver uma coisa nem muito e nem fácil que a gente já bota no bolso. Nem muito nem fácil, já leva para dentro de casa. Tem gente que está enrolada há anos, até hoje, comprometeu a família, comprometeu o casamento, porque se viu tão fascinado, intrigado por uma facilidade, que botou no bolso, botou na carteira, jogou na conta, e depois eu vejo a origem. Leve a sério. Eu quero que você compreenda, meu irmão, que a facilidade é um bonito frasco para um grande veneno. Você já viu alguém dar um veneno para alguém num filme, num frasco com um esqueleto assim na frente, igual aqueles que tem em rede de alta tensão? Você já viu isso? Não. Ele sempre precisará ser disfarçado com aquilo que a gente gosta. O frasco precisa ser aprazível, ou precisa ser misturado em alguma coisa com a qual a gente tenha prazer. Eu preciso que você entenda que a facilidade é uma arma. O inimigo sabe o quanto nós temos a tendência de deixar com nossos olhos brilhem com aquilo que é fácil, com aquilo que é abundante. A Bíblia diz que você ainda vai ganhar alguns tesouros ainda. Você crê nisso? Eu creio. Só que a Bíblia fala que esses tesouros estão na escuridade. Tudo aquilo que você tropeça pelo meio da rua fácil demais, normalmente esconde venenos. Os tesouros que a Bíblia diz que são para nós são tesouros da escuridade. Esses tesouros que a gente tropeça, essas coisas fáceis, essas oportunidades assim, esses negócios da China, essa coisa de invista 10 e ganha 1 milhão, essa coisa de... O que tem gente, irmão, entrando em furadas monumentais por causa dessas bobagens, porque o indivíduo não pode ver uma coisa fácil, não investe 100, que você vai ganhar 1000, mas que rentabilidade louca é essa? Em quanto tempo? 10 dias, irmão, pelo amor de Deus, você é um ser inteligente, você tem o Espírito de Deus. Não comprometa a saúde financeira da sua casa e nem de tudo aquilo que você tão suadamente conquistou, traído por aquilo que parece fácil, mas traveste venenos. Alguém ainda está aí? Não vai embora não, fique aí que eu estou encerrando. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia Sagrada fala sobre um detalhe que não pode ser ignorado. A Bíblia diz que o aluno da escola de profetas encheu a sua capa de colossíndidas. Colossíndidas, o nome da erva venenosa. Ele encheu a capa. Diga forte para eu saber que você ainda está acordado. Diga, encheu a capa. É para fazer melhor, diga, encheu a capa. É mais ou menos assim, irmão. Pega, bota no bolso, bota do lado de cá, bota, encheu a capa. Mas só que se você esqueceu, ou se não sabe de uma coisa, eu lhe digo com todo prazer. A capa para um profeta não é como esse blazer para mim, não é como essa camisa para você. A capa, na Bíblia, ela tem uma profunda identificação com o ministério do profeta. Lembre-se, por exemplo, que quando Elias foi recrutar Eliseu para o ministério, a Bíblia diz que Elias lançou sobre ele a sua capa. E esta mesma capa, quando Elias foi arrebatado, essa capa desceu, Eliseu a tomou e passou a vestir. A capa é uma identidade ministerial. Não é uma roupa qualquer, não é como uma meia que você está calçando, não é como a sua camisa. É algo que diz respeito à identidade do ministério. Veja o que o aluno fez. Pegou o veneno e comprometeu a sua identidade ministerial. Pegou o veneno e corrompeu a sua identidade profética com o veneno. Eu não tenho absolutamente nenhuma dúvida do que eu vou dizer para você agora. Essa aqui é uma comunidade de gente crente. Sim. Essa aqui é uma comunidade de gente bacana, de gente boa, de gente idônea, de gente camarada. Sim.
Só que, meu irmão, esse camarada que chegou e colocou veneno na sopa, na próxima vez que alguém teve interesse de fazer uma sopa, quando ele levantou para dizer que ia pegar, todo mundo disse: não, valeu. Pô, cara, não, fica aí, valeu mesmo, obrigado. Porque embora isso possa ser engraçado, isso é muito sério. Porque dependendo da forma como você se compromete, você compromete a sua confiança dentro de um grupo. E é isso que Satanás quer. É isso que o adversário quer, que a sua autoridade de prover algo para a sopa seja questionada e desautorizada dentro dos seus núcleos. Eu vou dizer uma coisa para você agora, não é uma coisa bonita, não é uma coisa agradável de se dizer, mas você sabe por que muitos homens, muitas mulheres, muitos que exercem alguma ascendência sobre alguém, seja um patrão sobre um funcionário, seja um pai sobre um filho, por que muitos se calam diante de determinadas situações? Porque muitos não corrigem, porque muitos não exortam, porque os episódios de envenenamento de autoridade, eles vão minando a nossa capacidade de exortar alguém. Tem muita gente, muito pai que não exorta um filho, porque no fundo tem medo do filho olhar e dizer assim: mas a capa que você envenenou ano passado. Você tem ideia que tem muita gente que está com a sua autoridade minada e comprometida pelos seus envenenamentos? Pelas suas precipitações? Você entende como isso é nefasto, como isso é prejudicial, como isso é terrível? Porque um profeta desautorizado serve para quê? Um homem desautorizado dentro da sua casa tornou-se o quê? Um líder desautorizado dentro da sua comunidade serve para quê? A autoridade é um princípio básico para o exercício, seja da paternidade, seja da maternidade, seja da liderança eclesiástica. Sem autoridade, você é alguém que é manobrado por aqueles que você deveria influenciar, e não é isso que a Bíblia quer, não é isso que o Espírito quer. E eu vim profetizar sobre aqueles que se desautorizaram por algum erro que cometeram. Deus restituirá e restaurará o teu manto profético. Ô glória! Eu quero profetizar firmemente esta noite, na autoridade do Espírito que me enviou a esta casa. Esta situação de você desautorizado dentro da sua casa, ela não vai passar este ano. Deus vai levantar o teu cajado dentro da tua casa. Ou alguém pode celebrar o nome daquele que restaura a autoridade do homem. É por isso que você precisa redobrar a sua atenção com o dinheiro que você coloca no bolso, com as pessoas que você se relaciona, com os negócios que você entra, com as sociedades que você faz. Porque numa hora você pode estar se sentindo o grande homem de negócios. No momento seguinte, você pode perceber que já não é um pai ouvido dentro de casa. Eu não vim aqui dizer que ninguém erra. Eu não vim dizer aqui que eu sempre acertei, que eu nunca cometi erros. Mas eu quero que você compreenda que quando a gente tem o cuidado de redobrar a nossa atenção em relação ao terreno que estamos pisando, as amizades que estamos colhendo, os ingredientes que estamos colocando dentro da nossa casa, a nossa chance de errar é minimizada e o nome do Senhor é glorificado nisso. Eu começo a encerrar pedindo para que você considere uma coisa interessante nesse texto. Meu irmão, você sabe quem é que está nessa história aqui? Eliseu. Diga o nome dele forte, diga Eliseu. Eu quero que você entenda uma coisa aqui, irmão. Um homem saiu do meio do grupo, foi na vizinhança, achou a erva venenosa, colocou na sua capa, voltou para o meio do grupo. A panela já estava no fogo e a água já estava fervendo. A Bíblia diz que ele cortou as ervas. Não pense que ele chegou com aquilo assim. Não, ele estava tranquilão, não sabia que era. Pegou, cortou. Alguém ainda ofereceu, ainda quer uma faca, ainda para você, sabe? Todo mundo tranquilo. Cortou, colocou. Porções individuais foram servidas para cada um. Chegaram a comer uma pequena porção. E você sabe, enquanto tudo isso estava acontecendo, quem é que estava lá? Eliseu. Fala aí, quem é que estava lá? Irmão, Eliseu era um profeta. Significa que as coisas que aconteciam fora do campo da visão de Eliseu, Deus contava para ele. Eliseu era tão profeta que chegou um dia que teve um rei de uma nação vizinha que foi dizendo assim: não, alguém está me traindo.
Porque não é possível, eu armo um negócio contra os caras sabem que eu vou passar por lá. Tem um informante aqui. Aí alguém disse assim, não tem nenhum informante aqui não, senhor, porque tem um profeta lá em Samaria. Até o que o senhor faz no quarto escondido, Deus conta para ele. O cara era profeta, irmão. Irmão, o homem era profeta. Estou falando de o cara era profeta. Como é que um profeta desse quilate, alguém que Deus conta tudo o que está acontecendo para ele, está dentro desse ambiente aqui e Deus não contou nada para ele? Deus não falou para ele sobre nada do que estava acontecendo. E se falou, a Bíblia não diz. E se falou, ele não se meteu. Eu quero que você entenda que a resposta disso é simples. É porque isso aqui é uma escola de profetas. Essa é a resposta? Essa é a resposta. Mas por que isso responde? Isso responde porque você tem que entender que um ambiente de escola é um ambiente onde as respostas não são te dadas prontas. O ambiente de escola não é um ambiente onde as lições já vêm respondidas. O ambiente de escola, ou você desenvolve a capacidade de responder as questões, ou não vai ser o professor que vai te falar, porque senão isso não é uma escola. E daí, pregador, e daí que você precisa entender que o Espírito de Deus está aqui. Amém ou não amém? Amém. Você precisa entender que o Espírito de Deus está dentro de você. Amém ou não amém? Que a palavra profética é uma realidade, o dom de profecia é uma realidade. Amém ou não amém? Agora não pense que você poderá ignorar tudo que rodeia você e não prestar mais atenção em nada, porque Deus vai lhe paparicar com informações privilegiadas, porque não vai. Tem gente pensando que pode tirar o olho da panela e não está nem aí para o que entra, não está nem aí com quem os filhos andam, não está nem aí para o casamento, não está nem aí para nada, porque já que eu estou na igreja agora, o que tiver acontecendo de errado, Deus vai me contar. Você está numa escola, e numa escola você desenvolve a sua capacidade de perceber o universo ao seu redor. Se Deus fosse nos paparicar com tudo, nós estaríamos distraídos em relação a tudo. Se Deus nos contasse sobre tudo, nós largaríamos a nossa mulher de mão. Se Deus nos contasse sobre tudo, nós teríamos nisso uma autorização para não cuidar dos nossos filhos. É por isso que você precisa entender que você é um aluno, a responsabilidade de obter a resposta é sua, vá em busca dela. Ah, mas pastor, eu estou cuidando das coisas de Deus. E tem uma coisa que eu ouço há muitos anos: cuide das coisas de Deus, que Deus cuide das suas. Entendi. Então eu vou dar um exemplo claro para você. Cuide das coisas de Deus e não regue o jardim da sua casa. Cuide das coisas de Deus e não limpe o jardim da sua casa. Vai cuidando das coisas de Deus, daqui a um ano você me diz se Deus cuidou do seu jardim. Tem gente pensando que é assim. Tudo que eu fizer para Deus vai gerar um bônus. E esse bônus será revertido em Deus cuidando dos meus filhos. Então eu não preciso nem olhar para eles. Não preciso saber onde é que eles estão. Meu filho sai 11 horas do colégio. Da meia hora do colégio até em casa. Mas ele chega 1h da tarde todo dia. Mas Deus está cuidando. E você nunca teve ideia de dar uma incerta lá no colégio dele, não? Para ver por que ele gasta 1h30 num trajeto que só era para gastar 30 minutos? E você nunca teve vontade de abrir a mochila dele? Não, mas isso é uma violação de privacidade. Vai nessa então, vai nessa. A escola de profetas é um ambiente que existe não para oferecer as respostas prontas, mas para desenvolver a capacidade de cada aluno de estar atento ao que está acontecendo ao seu redor. Dá uma chacoalhada em quem está do seu lado, fala para ele: acorda, porque tem coisa que Deus não vai te contar. Aleluia. Glória a Deus. As porções individuais foram servidas. Cada um está lá com uma cuia, sei lá, com alguma coisa na mão. E a Bíblia diz que eles tomaram uma porção. Pastor, eles tomaram e morreram, caíram assim, igual chumbinho? Não. Não foi assim, porque essa era um tipo de erva, um tipo de veneno, que não matava em quantidades menores. Para ela exercer esse caráter mortífero, a dose teria que ser mais uma. Tinha que continuar. Eu entendo que Deus está dizendo para mim uma coisa muito importante. Ele está dizendo assim: Eduardo, existem coisas que alguns homens já ingeriram, eles já consumiram, eles já começaram. E isso está lhes fazendo mal num determinado nível, mas se continuar, vai gerar morte. Então Deus me trouxe hoje aqui. Eu podia trazer uma mensagem assim, mais para cair na graça e arrumar outra agenda, mas eu vim hoje aqui, aleluia,
Eu vim hoje aqui para dizer uma coisa para você. Para agora. Para agora. Aproveita que você ainda está no susto do quase e para agora. Isso. Aproveita que o coração deu aquela acelerada, que você quase. Para agora. Meta o pé no freio. Pega o primeiro retorno que aparecer na tua frente. E para agora, porque a próxima ingestão, Deus já não garante que você continue vivo. Quando há essa primeira ingestão e eles provam e sentem, eu acho isso aqui sensacional, irmão. Porque você sabe quando eles descobriram o que estava acontecendo? Quando provaram, quando colocaram na boca. Todo aquele que perde a capacidade de observar com os olhos o que está acontecendo de errado, vai acabar percebendo o que está acontecendo de errado quando chegar na boca. E você tem a opção de não precisar sentir o gosto, basta que você não perca os olhos. Você não precisa sentir o gosto amargo do problema, basta que você perceba-o antes de que ele chegue nesse nível do gosto começar a ser sentido na boca. Quando eles sentem um gosto na boca, eles gritam. E eu gosto desse grito aqui, irmão. Que eu penso numa escola de 120 homens gritando: homem de Deus, homem de Deus, homem de Deus, há morte na panela. Você sabe por que gritaram, irmão? Porque eu nunca vi ninguém pedir socorro assim. Ei, já vi alguém se afogando aqui? Salva a vida. Se eu não estiver muito ocupado, está na hora de almoço, eu estou aqui morrendo, mas... Quando você percebe o nível de comprometimento que uma situação chegou, você precisa dar um grito de socorro equivalente com isso. E você sabe o que eu entendo quando eu vejo muita gente que ainda está miando pelo socorro e ainda não está gritando? Não entendeu o quadro que a situação já chegou. Mas há uma coisa que é bom que você compreenda, que normalmente explica, não justifica, mas explica a omissão de muitas pessoas em pedirem socorro, em compartilharem, em comunicarem seus próprios fracassos. Qual? A exposição. A gente não quer se expor. O aluno da escola de profetas que sempre tirou nota 10, não quer abrir a boca para dizer que a casa está envenenada. Aquele que canta, aquele que prega, aquele que é tido na comunidade como que tem um casamento perfeito, ele não quer gritar por socorro para não macular a imagem fraudulenta de um casamento. Muita gente não está pedindo socorro por uma única e banal razão: vaidade. Vaidade de não admitir que não vigiou, que não olhou, que não percebeu, que perdeu as rédeas, perdeu o controle, perdeu a administração, investiu errado, acreditou mal, se aliançou equivocadamente. Mas eu quero dizer para você essa noite de segunda, o que menos você precisa se preocupar agora é com imagem nem com vaidade. Abre esta boca e clama por socorro do Senhor. A não ser que você pense que vale a pena continuar ostentando a imagem de que as coisas estão bem, ainda que elas estejam definhando e próximas à morte. O processo do envenenamento já está agudo, já está comprometendo o funcionamento dos órgãos da sua família, dos órgãos da sua casa, dos órgãos do seu casamento, mas você vai continuar maquiando aquilo até onde for possível, só para não dar um grito e não se expor. Ah, meu irmão, traz a tua esposa para fazer um gabinete junto com você. Rasga o verbo e diz como as coisas estão. Peça ajuda, peça socorro. Exponha o grau em que as coisas chegaram. Ah, mas a comunidade vai ficar decepcionada comigo. Ah, mas eles vão me olhar com outros olhos. Confiança é o tipo de coisa que se demora a conquistar, se perde fácil, mas com um pouquinho de trabalho, de dedicação, de bom testemunho se recupera. Você precisa ter isso em mente. O que vale agora é preservar a vida da sua casa, da sua família e a sua própria. Eliseu pegou farinha, colocou na panela, e a Bíblia diz assim: e não havia mais mal algum na panela. Não arrumei um para glorificar a Deus por isso? E não havia mais mal algum na panela. Com cá de farinha, pastor? É. E o que a farinha representa ou significa? Não sei. Mas não é a palavra? Pode ser.
Porque eu sei foi que a estratégia que Deus deu para Eliseu, ele tacou farinha e deu certo, irmão, isso que eu sei. Mas o que eu quero falar para você, duas coisas para encerrar. A primeira, é bem rapidinho, a primeira é essa, é que a Bíblia diz que Eliseu lançou farinha sobre a panela, você está aí? Mas não tinha uma porção individual já na mão de cada um prato, uma cumbuca, não sei, não tinha? Não tinha. Mas a Bíblia não diz que Eliseu veio com farinha assim, ó. Aquelas porções individuais se perderam. Aquilo que estava na mão deles, cada um deles teve que ir até o lixo, jogar fora, lavar a cuia e voltar na panela. Só que eu fico me perguntando, se esse Deus pode salvar a panela, por que não salva a tigela? Se ele pode salvar a panela, por que não salva o prato? Se ele pode eximir a panela do veneno, por que não exime as porções individuais que estão na mão de cada um? Porque uma coisa nesse processo será necessária. Pergunte qual? Perda. Porque para você perder é só perder, para Deus você perder é te ensinar. Todo homem que se envolveu em tudo aquilo que eu falei para você até agora, ele precisa ir até a lixeira e ver alguma coisa ser jogada lá. Ele precisa sentir a perda num nível, num grau. Aí ele vai voltar na fonte, vai começar de novo e vai dar tudo certo. Mas a experiência do que ele perdeu lhe fortalecerá e lhe ensinará a não errar de novo. Eu sei que é muito difícil arrancar um glória a Deus eu dizendo que algumas coisas você vai perder e não tem jeito. Mas o que eu vim dizer para você é que a perda é pedagógica. E algumas vezes que a gente tem que ir na lixeira e jogar umas coisas fora, é Deus dizendo assim, ó, eu quero que você grave bem essa imagem, você gritando por socorro, você perdendo um pouquinho e você voltando para começar de novo e eu te abençoando. Aí vai dar tudo certo, aleluia. Oh, glória a Deus. Esteja de pé do seu lugar agora, por favor. Provaram, sim ou não? Colocaram na boca, sim ou não? Sentiram o gosto do veneno, sim ou não? Você sabe o que o inimigo quer? Que a experiência que você passou, ela amargue a sua boca e amargue o seu coração até o fim da sua vida. Tudo que o inimigo quer é prolongar o prejuízo da experiência ruim que você passou. Tudo que o inimigo quer é que você sempre tenha na sua boca um gosto que te remeta ao erro que você cometeu. Mas enquanto o inimigo quer que você esteja preso à amargura dos erros, Deus tem um jeito de limpar a sua boca. 5 pessoas creram, mas eu vou continuar mesmo assim. O primeiro versículo imediatamente após o final dessa história diz-nos assim: e veio um homem de Balsalisa e trouxe ao homem de Deus 20 pães de primícias. O homem de Deus, Eliseu, pega os 20 pães de primícias, olha para os 120 homens e diz assim: comam todos vocês. Grita após mim: pães de primícias. Você pode fazer muito melhor, diga pães de primícias. Traduz para o seu vizinho, diga pães de novidade. Quando Eliseu pegou os pães da novidade nas suas mãos e olhou para um grupo que ainda tinha na boca a amargura dos erros, quando Eliseu pegou o pão da novidade nas mãos e olhou para um grupo que ainda sentiu o gosto dos seus fracassos, Eliseu pegou o pão da novidade e disse: eu não vou comer sozinho, eles precisam comer. Porque só quando o pão das coisas novas passa pela sua boca, o gosto das antigas some. Eu quero que você acredite de verdade em algo que eu vim profetizar de Deus sobre a sua vida. Você não viverá sob a amargura dos seus fracassos, não viverá sob a amargura dos seus equívocos. Há um pão que Deus te serve na noite dessa segunda-feira. Levanta a tua mão bem alto nessa noite, pega este pão, coma este pão. Há uma novidade de Deus chegando, e quando esta novidade chegar, ela removerá o gosto dos fracassos. Quantos podem glorificar a Deus? Pregador, eu preciso muito que um gosto seja retirado da minha boca. Sai do teu lugar e vem aqui no altar agora, eu quero orar com você. Existe uma experiência, existe um erro, existe um fracasso, existe um equívoco
que ainda me traz lembranças perturbadoras, ainda há um susto que parece que não passou, ainda há um gosto amargo na minha boca. Pregador, eu preciso comer esse pão de novidade. Eu creio que Deus me trouxe nessa noite de segunda-feira para comer esse pão de novidade. Eu tento avançar, não consigo, tento tentar de novo, não consigo, tento empreender de novo, não consigo, me fechei para os relacionamentos, me fechei para as amizades, eu estou travado pelo gosto dos meus fracassos, mas tem pão de novidade nesta labai. Ele me cantará sujore manará-se entreco. Aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus, há pessoas que compareceram diante do teu altar em fé nessa noite. Elas vieram aqui, Senhor, num testemunho claro, um testemunho fiel e corajoso, de que sentem ainda em sua boca um gosto ruim, fruto de alguns equívocos cometidos. Quem sabe há um ano, quem sabe há um mês, quem sabe tem gente que aqui que comeu veneno há 20 anos e não conseguiu se recuperar até hoje, ainda está sob a influência, sob a sombra dos seus equívocos antigos. Mas nesta noite eu creio que os anjos do Senhor estão passeando entre nós, servindo os pães das primícias, os pães da novidade. Uma coisa boa está chegando aí, uma coisa nova está chegando aí. Ela será mais impactante do que tudo que aconteceu, ela será maior do que tudo que aconteceu. Eu creio nisso. E que se estabeleça um tempo de coisas novas na nossa vida, e que o teu nome seja glorificado nisso, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Tem um abraço em alguém do seu lado, diga: tem novidades de Deus para você. Diga: os pães da novidade de Deus estão chegando para a tua vida. Eles apagarão o gosto das coisas que passaram, das amarguras e dos dissabores, e um sabor novo Deus te fará chegar à boca. E os que creem se expressem da mais barulhenta maneira possível.